Nós terminamos a última aula eu explicando que os dados chegam no buffer de número 2, né? E aí a gente verifica qual placa pertence e de acordo com o valor que está no buffer de número 2, eu vou executar. Se for o 0 é emergência, 1 é a solicitação de senha, o 2 é para eu receber o dado propriamente dito do microcontrolador, né? Eu fiz algumas alterações aqui. Eu parei de fazer a conta de multiplicar por 255, que multiplicar por 255 é a mesma coisa que fazer um deslocamento para a esquerda, né? Você faz o deslocamento. E então todos os dados agora eu coloquei e fiz só uma alteraçãozinha dos buffer e já vou mostrar para vocês aqui. Mas antes eu quero mostrar para vocês o que é o exception, né? O exception significa exceção. Então quando dá um erro, por exemplo, dá um erro de que ele estava esperando um número, veio um caractere, ele estava esperando um caractere, veio um outro valor, ou então ele vai acessar uma variável, a variável do tipo nula, né? Null, ele gera um erro. Então para ele não parar o erro, quando ele está fazendo aqui o try, né? Tente fazer. E se der algum erro, esse valorzinho E aqui, ó, esse tipo de exceção, é o tipo de erro que deu, né? Aqui eu só coloquei print ln erro na placa, se der algum erro na placa, só para saber em qual função que está dando o erro. Mas na verdade esse E aqui é o tipo de erro, né? Se é divisão por zero, se todos esses erros aí, ele vai tentar abrir um arquivo que não existe, são as exceções. Então você faz o tratamento de exceção. Tem o try catch e o exception, né? Existe uma variável, uma palavra de controle chamada exception, que você pode colocar na linguagem Java, que você trata, dependendo do erro, você faz um tipo de tratamento, né? No caso do Java aqui, se você usar isso daqui e você souber quais são os códigos de erro que dão, você pode dar mensagem, ó, eu tentei abrir um arquivo que não existe, o arquivo X não existe, você fez divisão por zero, tá certo, pessoal? Aí vocês perguntam para mim o seguinte, você está chamando a thread e você está acordando ela, por que você não coloca o wait, né? Você faz um synchronize, a palavra reservada sincronizar, vamos sincronizar, quando ele tiver com o dado disponível, você me acorda, eu vou entrar no estado de espera e você me acorda. Primeira coisa, o wait precisa ter synchronized, tá? Uma palavra reservada da linguagem Java. O processing, ele não aceita sincronização de dados, tá? Só para vocês entenderem o que é sincronização de dados, é o seguinte. Deixa eu abaixar aqui para achar o meu CorelDRAW. Vou pegar aqui. Aqui é o seguinte, ó, synchronize, tá? Se você quer sincronizar os seus dados, por exemplo, você precisa ter a consistência de um dado, você não pode ter dois métodos acessando, duas threads acessando o mesmo método ao mesmo tempo. Por exemplo, uma conta de banco, né? Você tem uma thread de um cliente que está sacando e uma outra pessoa que está depositando. Se as duas pessoas fizerem ao mesmo tempo a mesma função, uma está depositando, a outra está sacando, pode dar um erro de consistência, pode dar um erro. Então você tem que esperar. Se alguém está usando aquela conta corrente, você precisa parar você não pode deixar ninguém acessar aquele dado. Você bloqueia, é o tipo de um bloqueio, tá? Então quando você faz esse tipo de bloqueio, você usa synchronize, e aí quando você terminou aquele dado que alguém, porque quando você está sincronizando, ele sabe que alguém está esperando. E quando você termina de executar aquela função, aquele método, você notifica, você dá notify, né? Você dá um notify. Suponhamos que tenha bastante gente esperando aquele dado. Você dá notify. Notifica todo mundo que eu já acabei. Quem chegar primeiro lá, que é a thread acordar primeiro, ou o gerenciador de processo startar a thread, né? Ele que vai fazer vai entrar naquele método e vai executar. Quando ele terminar, ele vai notificar todo mundo. Então você precisa sincronizar os dados. Você consegue fazer isso, tá? No nosso caso, não é necessário. Mesmo se desse, não é aconselhável do jeito que nós estamos fazendo. É muito menos. É mais barato para o processador ele acordar o cara, ele ver se ele está preparado para executar a função do jeito que nós fizemos. Tá? É mais barato para ele fazer isso do que você sincronizar os dados. Então não compensa você fazer uma sincronização de dados. Tá? Primeira regra da thread é o seguinte: não temos controle sobre quanto tempo a CPU reserva para cada thread. Você não tem esse controle. Né? Eu até falei a semana passada que teve uma discussão na Picklist, o pessoal falando, você não tem esse controle. Quem te dá esse controle, quem tem esse controle é o kernel do Windows, tá? Então o que acontece? Vamos executar aqui o nosso programa, só para vocês entenderem, ó. A minha classe supervisório, ela recebe o método get, recebe o dado. Quando ele recebeu
64 dados aqui, ele vai botar a mensagem, recebi dados da placa e vai falar qual que foi a placa que ele recebeu os dados. Certo? Então o supervisor aqui entrou em ação, ele recebeu um dado e ele vai transferir para uma placa. Quando for a placa responsável, ele vai falar assim, ó, eu sou a placa de número tal, vou ver se chegou algo. Aí ele vai acordar, né? Ele vai fazer a verificação dos dados ok, que quem faz essa alteração é a classe supervisório. Se chegou algo, ele vai falar, eu, número da placa, vou trabalhar. Eba, por que coloquei esse monte de A? E por que coloquei esse monte de exclamaçãozinha aqui? Pra gente identificar aqui embaixo, né? Ó. Então, eu vou executar aqui para vocês verem. Ó, tá rodando o programa, já estava rodando, aí apareceu a tela do supervisório, vamos fechar aqui, ó. Tá? Então vamos ver as mensagens de erro que ela deu aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Aqui, ó. Ó, desde que eu startei o programa, ele começou, ó. Eu sou a placa de número 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aí vem aqui, ó, 2, 4, 1, a placa número 3, a placa 0, 0, 0. Ó, eu sou a placa, ó, ele nem conseguiu dar passar para a próxima linha, ele já escreveu, ó, uma thread entrou no ar antes dele dar o enter aqui, né, o caractere número 13, ele já escreveu, né? Aí, ó, tá vindo, aí chegou aqui, ó, recebi dados da placa número 0. O supervisor falou, ó, recebi dados da placa número 0. Aí a placa, ó, eu sou a placa de número 0, vou ver se recebi algo. Aí ele, ó, eu sou o 0, vou trabalhar, eba! Aí vai de novo, ó. Vai, aí de novo, ó. Recebi dados da placa número 0. Aí a placa número 0 acordou. Aí ele recebeu. Aí, ó, número 0 acordou, o número 3, 1. Tá vendo? Ó, então o programa tá funcionando direitinho. Ele tá acordando as placas, o número 0 faz mais verificações do que as outras, né? Por causa do tempo que tá programado. Eu só dei uma mexidinha lá para 6 milissegundos das outras placas, ó. O número 0 acordou, não deu nada. Aí chegou o dado do número 0. Quando ele acordou de novo, ele executou a função, ó. Ele entrou na função e executou. Então, esse tipo de procedimento, ele é muito mais barato para o processador para ele fazer do que você ficar sincronizando dados, tá? Então, para vocês estudarem, saberem que existe, e dá para fazer sincronização no Java? Dá para fazer sincronização de dados, tá? Mas você só é aconselhável fazer sincronização se você tiver duas threads acessando o mesmo dado ao mesmo tempo, para não dar problema de consistência de dados, tá? Para não dar algum erro, tá certo, pessoal? Então é isso daqui. As outras palavras reservadas da thread, né? Porque nós conhecemos já a slap, nós conhecemos o wait, que eu acabei de explicar para vocês, que você espera uma notificação. Você tem o lock, que é você justamente é o monitoramento da thread, né? Para você acordar ela e para você executar. O finalizo, que é para você finalizar ela. O run, que nós já aprendemos. O start, que é do outro. Tem essa yield aqui, ó. Isso aqui é usado nos computadores mais antigos, nos programas mais antigos, que você fala para a thread, tipo assim, você tá... a própria thread cede o espaço dela para outra thread entrar no ar. Quer dizer, ela vai dormir, né? Ela vai dormir e deixa a outra thread executar. Aí quando a outra thread executou alguma coisa, ela volta no ar. Então é um jeito de você parar a própria thread, se ela for muito complexa, tá? No caso hoje em dia, com o Windows, né? O que ele faz o kernel? Se você colocar aqui o try aqui em cima, como esse computador que eu estou trabalhando tem 4 processadores, se eu colocar esse try aqui em cima, né? Faça, se der erro se ele está vendo que eu estou tratando erro, se der algum erro, com certeza ele vai fechar isso daqui numa thread só. Ele vai executar tudo isso aqui numa thread só, tá? Não necessariamente ele faz isso se vocês fizerem o programa de vocês, mas se você colocar o try aqui em cima, ele vai executar. Mas o problema é o seguinte, nós não temos um array de thread, né? Temos 5 placas aqui trabalhando. Se as 5 placas fizerem da mesma forma, o que vai acontecer? Ela vai travar o meu computador, que eu só tenho 4 núcleos. Tá? Porque é um problema do processo, que não é nem um problema, é uma facilidade que nós vamos ter quando nós formos aprender visão. Né? De ele executar um monte de coisa ao mesmo tempo e passar a perna em todo mundo que está com o programinha chinfrim. Tá? Trabalhar com thread no processo é uma maravilha, porque você faz as coisas extremamente rápido mesmo. Tá? Então, se você está tratando o erro, o kernel do Windows vai te facilitar o tempo, ele vai te dar mais tempo, mas não é a gente que escolhe o tempo que nós temos de processamento. Ele vai dar lá alguns microsegundos, tá bom? Pessoal, o negócio é o seguinte, eu fiz umas conversões de dados aqui, e eu fiz um outro programinha para explicar melhor isso daqui para vocês, tá? Ó, eu vou pegar aqui ó, uma variável do tipo byte, que é de 4 tipos, tá? 4 bytes
pro microcontrolador, para quem estiver usando na microchip, tá? O C18, né? O da microchip, 4 bytes pro microcontrolador é uma variável do tipo long, tá? Pro Java é uma variável do tipo int, tá? Então vamos falar assim, ó, eu não tenho 4 bytes aqui, eu vou falar que o byte número 0, o x0 aqui, ó, é o valor 0x78. O x1 é 56, 34 e 12, tá? Aí eu vou falar aqui, eu fiz um deslocamento para a esquerda do byte do byte número 3, 16, eu vou fazer um deslocamento de 16 bits do número 2, de 8 bits do número 1 e nenhum do número 0. E vou fazer um OR. E vou mandar imprimir aqui, ó. Vamos ver o que aconteceu. Ele imprimiu, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por quê? Porque ele imprimiu do modo hexadecimal, tá vendo? Ele manda imprimir em hexadecimal. Porque todos os valores estão em hexadecimal. Tá? Vamos fazer agora o contrário. Eu vou pegar agora um número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vou falar que o byte número 0, do x0 aqui, ó, eu vou fazer um deslocamento para a direita de 24 bits. O número 1 eu vou fazer de 16 para a direita, o número 2 de 8 para a direita e o número 3 vai ficar do jeito que está. E vou fazer um OR, né? Na verdade não vou nem fazer o OR, eu só vou mandar imprimir um por vez. Olha o que vai acontecer. Deixa eu tirar os print ali aqui e vou executar, tá? Eu vou tirar esse daqui. Então eu estou mandando fazer, ó. Eu tenho o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? O menos significativo é o 7, 8 e o mais significativo é o 1, 2. O que acontece? O número 0, o que ele mostrar primeiro aqui, ó, ele vai mostrar o número 0. Olha o que aconteceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso daqui é o seguinte, pessoal. Vamos aqui pro... O microcontrolador, tá? Microchip, quando coloca o dado, um valor 0x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele coloca desse jeito na memória. Posição de memória número 100, 101, 102, 103. Ele coloca o 78, 56, 34, 12. No registrador, que é de 16 bits, no caso que eu estou usando, ele coloca, se for uma variável tipo int de 16 bits, ele coloca 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Tá? Se eu fizer uma union, o dado foi, eu coloco assim, ó, uma union, eu vou jogar todos os dados, tá? No microcontrolador, eu coloco um silent long, quer dizer, é um tipo long sem sinalização, né? Long dado. Sem sinalização no tipo inteiro, int dado de 2. E sem sinal do tipo char, é um byte de dado de 4 bytes, tá? Em Java, quer dizer, no processing, isso aqui é uma inteira. O que é long para o microcontrolador, para o Java é uma inteira. O que é um inteiro para o microcontrolador, nós usamos o int do Java e perdemos 2 bytes, tá? E o que é byte para o microcontrolador, né, um char para o microcontrolador, no Java é um byte sinalizado. Porque o byte no Java ele vai menos 127 até mais 128, ou alguma coisa parecida com isso, tá? Aí eu falo que a variável do tipo dado, tá? Em 64 bytes de pacote, né, que nós estamos mandando para o... Nós temos 16 variáveis do tipo long, nós temos 32 variáveis do tipo inteira, ou nós temos 64 variáveis do tipo char, no microcontrolador, naquele pacote. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, vai fazer 16 dados do tipo long, em Java isso é uma int, tá? 32 dados do tipo inteiro, e 64 dados do tipo byte. Por quê? Porque quando eu acessar esses dados aqui, eles estão ocupando a mesma posição de memória. Eu não preciso fazer a conversão de dados. Eu só tenho que fazer a conversão de dados, que eu acabei de explicar nesse programinha aqui, no processing, né? No processing eu faço a conversão de dados. Então, para respeitar esses dados, o que eu fiz? Eu dei uma mudadinha aqui nos campos, para justamente quando eu for acessar os ADs aqui, ó, os dados já estão na posição correta. Então, quando eu falar que eu quero saber, por exemplo, no processing, o byte de número 7, é 6, né? 6 esse aqui, o 7 é esse daqui. Então já está uma variável do tipo int aqui, ó. Só que para eu fazer isso no microcontrolador é muito mais fácil. É mais fácil eu acessar e fazer os microcontroladores. Então eu dei uma mudadinha nos campos, que é para justamente ter de 32 bits, que é a posição do encoder, numa posição que eu já consigo gravar. Tá? Porque eu acesso os dados dessa forma aqui, ó. Dado.byte, dado.int e dado.long no microcontrolador. Então só para eu padronizar os dados, eu vou fazer dessa forma. E a conversão desse dado, eu vou fazer da forma que eu mostrei nesse programinha aqui para vocês, ó. Tá certo? Então, ó, esse programinha aqui, ó, que eu fiz para vocês, ele faz a conversão
do microcontrolador para o processing, e esse aqui faz do processing para o microcontrolador. Tá certo, pessoal? Daqui a pouquinho a gente volta.